Olá, pessoal. Boa noite. Né? Fazer um fechamento de mercado bem rápido aqui sobre alguns ativos, né, solicitados pelo nosso grupo de estudo. Mais uma vez, isso aqui não é recomendação, não sou analista, então não tome como indicação. Isso aqui a gente só reforça nossos estudos a cada dia. Vamos lá, o primeiro ativo é Vale, né? Olhando para o gráfico semanal, o que é que nós temos aqui? Vou diminuir aqui o zoom, vocês vão perceber que existe um canal de baixa, correto? Bem grande, por sinal, que inclusive eu estava aguardando Vale, para alguns seria quase impossível, né? Mas uma região mais cabível de compra, mais aqui nessa região, né? Vou estar esperando aqui mais dentro desse range, né? Dos 48, se chegasse ali, por conta desses movimentos. Correto? Se vocês observarem, Vale vem fazendo, trabalhando sempre dentro aqui do canal, correto? E fazendo alguns topos menores, tá vendo? Faz um topo, vai lá, tenta, subir não consegue, vai lá, tenta, não consegue ultrapassar os pivôs anteriores. E sempre fazendo o quê? Sempre fazendo movimentos de baixa, ou seja, aqui perdendo regiões importantes de suporte, correto? Se vocês observarem. E o que é que eu estava aguardando em Vale? Ela chegar até o preço aqui, né? Pegar essa última perna, fez o pivô, fez uma correção, conforme eu sempre digo aqui para vocês, né? Dentro de um range esperado. E o último movimento que eu aguardava, no caso, né? Vale fazer ser o quê? Pegar este movimento anterior, que seria esse aqui, né? Daí esse pivô aqui todo, aonde até mais embaixo. Não veio, e isso, né? Ele fez uma correção aqui, meados, se não me engano, é R$ 50, né? Um preço ali, basicamente. Vamos observar aqui. 51, 52 ali, mais ou menos. Enfim, se a gente diminuir o tempo gráfico, vamos para o diário agora. Nós vamos perceber que ele está fazendo movimentos de alta, correto? Se vocês observarem, faz o mesmo processo aqui, tá vendo? Ele vem trabalhando sempre dentro dessa região, vem aqui, corrige, testa esse preço. Por que ele defenderia esse preço? Porque aqui, ó, tem região onde tem pessoas comprando, não deixa ficar abaixo dessa região. E o que é que ele está buscando nesse momento? De acordo com o gráfico, é pegar este pivô aqui, né, toda essa pernada e replicar até acima. Seria muito interessante se ele viesse aqui na zona do 64, né? Mas antes de chegar até lá, pessoal, nós temos o quê? Nós temos um preço aqui, nós temos preço aqui, correto? Vou diminuir o tempo gráfico, né? Nós temos o quê? Briga de preço, é tanto que Vale ela oscila bastante, né? Então quando acontece essas aberturas de mercado, né, é muito interessante para outros nem são, né? Então, mas enfim, o que é que eu estou vendo aqui para Vale? Vamos lá. Trabalhando em carteira, position, pessoal, o que é que a gente pode fazer? Se Vale, nesse exato momento, né, o mercado fechado, mas a gente faz análise aqui para o dia de amanhã. Se Vale está fazendo este movimento, e eu falei que seria interessante ela replicar toda essa perna, ele já corrigiu dentro do range, ou seja, não pode, né, de acordo com aqui os nossos estudos, perder o quê? Perder esse preço, porque se Vale continuar abaixo, o próximo ponto de retomada seria o quê? Nessa zona aqui dos 53, se não me engano, né, que tem aqui este fundinho, tá vendo? Eu vou até colocar aqui o caixote para vocês observarem, né? Porque caso Vale não consiga ganhar este preço aqui, fazer máximas, ela vem para retestar essa região aqui, tá vendo? Essa região. E perdendo essa região, o que é que pode acontecer? Ela buscar a região mais abaixo. Então, assim, para swing trade ou uma montagem de carteira em busca de receber os dividendos, vamos procurar as nossas confluências de informações. Se ele já fez todo esse movimento, se eu for utilizar aqui a ferramenta de Fibonacci, ou seja, eu vou pegar daqui, né, do topo e arrastar até embaixo.
Pontos interessantes de correção para Vale, né? Seria nessas regiões aqui, de 50, 61, né? Quiçá 76. Mas dentro dessa região aqui, né? Seria o ponto mais ideal. Por quê? Porque dentro dessa região, nós temos o quê? Pivôs anteriores que foram rompidos. Ou seja, isso se torna uma região de suporte, certo? Então seria interessante, vale fazer este movimento, né? Vou até desenhar aqui para vocês. Fazer este mesmo movimento, certo? Aqui é uma região importante de preço, compraram aqui, vou trocar essa seta para vocês entenderem. Teve gente que comprou aqui nessa região, certo? E vendeu nessa região, colocou todo esse range aqui de lucro no bolso. E o interessante de Vale seria fazer o quê? Esta correção agora, no mínimo aqui entre 50% e 61%, correto? Aqui é a região de Fibo, e procurar replicar essa última perna, procurando regiões acima. Vai lá, eu não faço a menor ideia, a gente faz nossos estudos e analisa as probabilidades. Beleza? Eu não vou utilizar, pessoal, médias móveis, porque senão você fica muito enviesado. Tá vendo? Eu nem coloquei as médias móveis, fazendo aqui para vocês, né, nesse exato momento. E o que é que nós temos aqui, que eu acabei de falar? Confluência de informações, né? Quem comprou nessa região, vendeu nessa região. E aqui o que é que a gente tem acima? Nós temos regiões, né, de preço e nós temos a média móvel. Se não me engano, essa média móvel é de 200, muito forte, por sinal. Beleza? E nós temos aqui também uma queda no volume. Se vocês observarem que ele vinha de umas regiões verdes, essas barras verdes, né? Força compradora. Só que nesses últimos 2 dias nós temos o que? Força vendedora. Tá vendo? Vocês podem observar bem aqui, força vendedora. Certo? Vamos lá, já falei aqui de Vale. Vamos agora para Vale, Petro, mais aqui, ó, mais perto. Petro. Petro é a mesma coisa. Petro, pessoal, quer queira que não, eu estava aguardando Petro mais ou menos, se não vou mentir, dentro dessa região. Aqui, ó, até os 31,50. Por quê? Porque pela confluência de informações seria uma região de preço, né? Você percebe aqui, região de preço, e seria também o fundo deste canal, né? Porque Petro vinha fazendo suas correções aqui sempre dentro do canal, e eu estava aguardando ele ficar a última perna um pouco mais abaixo, que seria interessante ela vir até aqui nos 31,50. Então, nesse momento, a minha visão, não tem nada a se fazer. Por quê? Porque se Petro saiu desta região aqui, né, dos 33, alcançou a zona dos 37, e se vocês observarem, ó, é o topo desse canal. Então, aqui existe força vendedora, região onde o pessoal vai querer vender para impulsionar o, o preço para baixo, correto? Então, possivelmente, se Petro fez esse movimento aqui, ele tende a corrigir, por exemplo, até os 35, aqui 23, não vai exatamente lá, mas você observa onde o preço vai chegar e possivelmente deixar uma falha, que seria interessante nessa região. Se diminuíssemos o tempo gráfico para o diário, percebam o movimento que Petro está fazendo. Ou seja, se eu vou jogar aqui o Fibo para confluir informações, né? Vou pegar daqui para cá e olha que nós temos preço sempre dentro dessa região. Aqui, ó. Isso é interessante, né? E até porque, mais uma vez, percebam que aqui tem região de preço, né? Aqui também eu tenho região de preço. Aqui eu tenho região de preço. O que é que o mercado tende a fazer nisso? Ele tende a voltar nessa região. Por quê? Porque é o seguinte, quem comprou aqui, vendeu aqui. Então precisa fazer um ajuste no preço para poder ou impulsionar suas altas, né, que seria interessante, impulsionar suas altas, já que ele fez todo esse movimento, fazer uma correção dentro desse preço aqui, que inclusive está ali na zona dos 36, se não me engano. E o que agora? Replicar a última perna feita, ou seja, pegar todo este movimento e replicar para cima. Caso isso não aconteça, Caso isso não aconteça, o movimento vai ser corretivo, ou seja, vai fazer todo esse movimento, beleza, foi feito.
impulsionou, veio aqui, não conseguiu se segurar dentro dessa região, aí o mercado faz o seguinte, ele faz o mesmo movimento anterior, 50% possivelmente, que inclusive aqui acima existe essa briga, tá vendo? Essa briga aqui de preço, compradores e vendedores, e o mercado joga lá para cima, até aqui, ó, possivelmente, né? E aí impulsiona o mercado para baixo. Não ganha este topo anterior, correto? E o mercado faz o seguinte, joga o mercado para baixo, buscando o quê? Perde essa região e tende a voltar a buscar o quê? A zona dos 33, né? Que foi o quê? O último suporte. Beleza? Então, Petro no momento, nada a se fazer. Porque eu não vendo fundo, eu não compro topo. Sempre procuro as melhores oportunidades. Vamos agora para Bradesco, né? Bradesco paga muito bem, né? Todos os meses ali para quem gosta. Inclusive, deixa eu diminuir o tempo gráfico. Vamos para o gráfico mensal, semanal, vamos para o semanal, correto? Aqui já tem o canal também, já deixo preparado, né? Então, Bradesco, mesma situação, vem fazendo seus movimentos aqui de baixa, certo? Topos menores, né? Busca regiões de preço e vai fazendo esse movimento de ondas. Não vai exatamente, pessoal, mas se vocês tiverem um olhar mais amplo, vocês vão perceber que sempre faz um movimento de ondas. Ou seja, uma impulsão, né, para cima, ou uma correção, esse movimento aqui para baixo. E muitas das vezes, pessoal, vai confluir com o quê? Vai confluir com 50%, né, de FIBO, ou 61, ou 76, não vai exatamente. Mas procure observar onde o mercado tende a parar. Ou seja, vamos analisar aqui Bradesco, o que é que ela está fazendo, né? Está nos mostrando o seu movimento. Veio nessa região do topo do canal, corrige, certo? Então ela faz o quê? Faz um movimento aqui de correção, de impulsão para baixo, né? Faz aqui outra pernada para cima, uma correção no preço. E ao retornar, o que é que ele encontra? Ele encontra, né, no caso aqui, se era um suporte, vira resistência. E ele tenta fazer o que? Jogar o mercado para baixo. Não consegue, não perde esse preço, faz outro movimento novamente e agora tende a buscar o quê? Preços anteriores. Eu tenho um preço aqui nessa região 14,06, por quê? Aqui é um último fundo, certo? Conforme eu disse, suporte perdido vira resistência. Não é a perfeição do mercado, mas o mercado nesse momento tem regiões de preço. Existem compradores e existem vendedores. E nesse caso aqui, o que é que o mercado pode estar nos mostrando, né? Pega este movimento aqui dessa última perna. Se ele não perdeu, ele tende a retornar aqui. Caso ele não retorne, ele volta a buscar os 15,74. Caso isso não aconteça, ele perde essa região, certo? Faz esse movimento aqui de correção de 50% e impulsiona o mercado novamente para baixo. Então, aqui nessa região, eu não faço nada. Quem comprou aqui nessa região está levando o preço a regiões acima, e quem vendeu aqui já comprou aqui e já realizou uma parte do lucro. Beleza? Se eu diminuir para o gráfico diário, vocês vão perceber o que? Nós temos um movimento parecido com, se não me engano, acho que é Vale, né? Faz esse movimento aqui de impulsão, corrige, volta dentro do preço, impulsiona aqui o mercado para cima, ultrapassa esse ponto aqui de pivô, né, que foi esse aqui anterior, e o que é que o mercado está fazendo nesse momento? Está voltando para sua região aqui, né, e ele já começa a falhar aqui dentro dessa linha de preço. Vamos jogar o FIBO para ter uma confluência de informações maior. Se eu pegar aqui o FIBO, arrastar aqui para baixo, o que é que nós temos para aumentar a nossa visão, digamos assim, né? Eu tenho aqui as regiões de FIBO, beleza? E aqui o que é que eu tenho de preço? Eu tenho essa região, eu tenho essa região. E aqui também eu tenho esse último preço rompido. Inclusive, se nós fôssemos traçar aqui, nessa região aqui, ó, pessoal, tudo se trata de região de preço. Então, se o mercado fizer esta correção, que nele está mostrando que está prevista, não é 100%, mas prevista, quem quiser entrar, olha isso aqui, ó,
Aguarda ele chegar nessa região aqui dos 12 e efetua a compra. Não é obrigatório, não é recomendação, mas quem quiser tomar esse risco, fica à vontade. Porque o mercado tende a retornar ou essa perna inteira, ou então 50% deste movimento. E daqui ele vai decidir o que ele vai fazer. Se ele vai continuar esse movimento de alta ou se ele faz essa perna aqui de baixa, né? Buscando fundos anteriores. Beleza? Dito isto, vamos agora para a Klabin, né? Estou de olho nela, está chegando uma região muito interessante de compra, na região de suporte. E eu tenho aqui a Klabin 11. Então, o que é que eu estou vendo? A minha visão, pessoal, mais uma vez, não é recomendação, beleza? O que é que eu estou visando para a Klabin? Eu vou até diminuir mais o tempo gráfico aqui para vocês observarem. Se eu pegar toda essa região aqui, ó, toda essa região, né, tem preço, preço, preço. E aqui eu tenho uma linha marcada. Beleza. O que é que a gente pode observar então? Se Klabin continuar todo esse movimento, né? Todo esse movimento aqui que ele está fazendo, esse momento vendedor até essa região, é interessante uma compra. Vejam, é interessante. Não estou dizendo para vocês fazerem, estou dizendo que eu vou fazer. Eu estou dizendo que é interessante quem quiser tomar esse risco e comprar Klabin. E eu estou falando aqui de Klabin 11, beleza? Por que isso? Porque o mercado ele faz movimentos às vezes erráticos, mas muitas das vezes também faz movimentos saudáveis. E se ele continuar todo esse movimento aqui de força vendedora, no mínimo, pessoal, assim que chegar nessa região, ele tende a fazer uma correção. E a correção que ele pode fazer será voltar aqui na região dos 20. Ou seja, quem quiser carregar, toma o risco nessa região aqui dos 17, tenta carregar aqui no mínimo até a região dos 20, entendeu? Quem quiser montar carteira, aí carrega para a lua. Aí fica a critério da decisão de cada um. Aqui não preciso nem prolongar, porque se vocês observarem, está com um movimento muito forte na venda. Ou seja, ele não consegue fazer máximas maiores. Ele vai fazendo sempre o que? Máximas menores. Faz uma correção de 50%, mais ou menos. Não preciso nem jogar um Fibonacci aqui. Mas se vocês quiserem, a gente pode fazer o teste. Ó, peguei daqui para cá. Vou lá, região de 50%. Correto? Não me deixa mentir. Aqui, ó. Região de 50%. Beleza. E aí o que é que o mercado tende a fazer? Perde o preço, vai para baixo, tenta corrigir. Não consegue ultrapassar, porque tem preços anteriores, tá vendo? Preços anteriores. E aí o mercado vai e joga para baixo, né? Então, assim, de acordo com a força vendedora, uma possível parada é nessa região aqui, dos 17 e 47. Klabin 4, pessoal, vai ser a mesma coisa, o mesmo movimento. Então, qual a diferença da 11 para 4? De uma forma bem simples e resumida para todo mundo entender, é que a Klabin 11 ela tem uma liquidez maior do que a Klabin 4. Eu não lembro exatamente, para quem quiser carregar em carteira, qual a porcentagem de dividend yield ou os valores que elas pagam, mas deve ser bem razoavelmente não muito alto a diferença de ambas, mas um fator importante é a liquidez, ou seja, a Klabin 11 ela tem uma liquidez maior, tanto na compra como na venda, do que a Klabin 4. Beleza? Eu vou ficando por aqui e até mais, pessoal.